Fala pessoal, mais um vídeo aqui sobre testes, TypeScript e Jest novamente. Ultimamente eu tô recebendo tanta pergunta sobre testes que eu tô achando que vocês todos estão testando seus códigos, né? Isso é excelente. Então vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu te dar o contexto aqui que eu tenho e vou te falar do que a gente vai falar hoje. Imagine o seguinte, ó, eu tenho uma interface de repositório, às vezes eu crio a interface para eu poder criar uma classe aqui que vai utilizar essa interface, mas que não necessariamente vai implementar essa interface. Não dá para você entender? Essa interface aqui é uma interface de repositório, né, no caso. E eu estou criando uma classe que vai usar esse repositório aqui. Beleza? Então, isso quer dizer que eu vou receber via injeção de dependência aqui no construtor essa classe aqui. Só que isso aqui, se você perceber, não é uma classe. Isso é uma interface. E nesse caso, eu não tenho como testar essa classe aqui sem ter isso daqui, beleza? Então a pergunta que eu venho recebendo muito é a seguinte: tem como eu testar, mocar uma interface aqui no Jest? A resposta é não, né? Uma interface não tem corpo, então não tem como você mocar uma interface. Mas tem como a gente facilitar a vida de quem vai criar o teste. Por exemplo, eu posso fazer um mock utilizando o próprio Jest aqui sem escrever quase nada dessa classe, somente falando para o Jest, olha, esse método dessa classe ou desse objeto que eu estou criando é um mock. Vamos fazer isso aqui e a gente vai entender. Então eu tenho, novamente, só para te lembrar, eu tenho uma classe que usa essa interface, só que eu não tenho ainda a implementação dessa interface. Uma coisa importante aqui para você poderia também fazer invertido, você poderia primeiro criar e testar essa interface, criar e testar a implementação dessa interface, e daí você viria testar essa classe aqui, que depende dessa classe aqui, dessa interface aqui no caso, né? Mas, se você quiser seguir nessa linha que eu estou seguindo aqui, que é primeiro, eu vou criar essa classe aqui, e aí, dependendo das coisas que eu for precisar, eu vou criando as interfaces, você vai ter que fazer dessa maneira que eu estou te mostrando aqui. Tem outras mais complicadas, mas essa aqui é a mais simples, beleza? Eu já estou com o teste rodando aqui, não tem nada no teste, então por isso que ele está falhando, ó. Não tem nada no meu teste aqui. Então, vamos entender aqui, ó, como é que eu vou fazer? Eu vou primeiro tentar testar a minha classe. Então, vamos lá. Eu vou dar um describe aqui. Lembra dos nossos snippets que a gente fez? Eu tenho ele aqui ainda. Então, beleza. Eu tenho esse snippet. Eu vou colocar aqui a classe que eu estou testando. Vou falar should. Por exemplo, ó, esse método aqui, ó, dessa classe aqui, eu criei ele para simular que ele usa esse repositório aqui. Então, esse método, a única coisa que ele faz é receber dados e passar para dentro do repositório, coletar o que foi retornado pelo repositório e retornar para o usuário. Beleza? Basicamente isso. Então, ele vai chamar o método create dessa interface aqui e vai retornar para o usuário o que essa interface aqui retornar. Beleza, dito isso, a gente vai fazer o seguinte: o primeiro teste que a gente geralmente vai fazer é se esse método foi chamado aqui no caso. Então, se o createUserRepo.create, que é da interface, foi chamado aqui na nossa classe aqui. Então, should call esse repositório, que eu esqueci o nome, with once and with correct values. Beleza? Então, deve chamar esse método dessa interface, o create, uma vez, e ele deve ser chamado com os valores corretos. Beleza, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer um const, por exemplo, se eu fosse utilizar a nomenclatura de SUT, const SUT igual a new create user, que é essa classe aqui. E agora eu tenho que passar alguma coisa aqui para dentro. Só que, como a gente está falando aqui, eu não tenho a implementação dessa interface. Como eu vou mocar uma interface? Eu não vou, na verdade, mocar a interface. Eu vou criar um objeto, por exemplo, const create, const create user repo. Eu posso também, já eu te falo sobre isso. Só que esse objeto ele vai ser do tipo da interface ali, ó. Então, eu vou falar que esse objeto é do tipo da interface e que ele implementa o método que a interface pede, que é o create, se eu não me engano, né? Eu não importei aqui, ó. Deixa eu importar o create user repo. E aí ele vai precisar implementar esse método create, beleza? Em um cenário onde eu faço uma classe mesmo para fazer o teste, como eu faço uma classe aqui como um mock mesmo,
eu vou ter que criar esse método assíncrono, receber os parâmetros que esse método recebe aqui, eu vou ter que retornar a mesma coisa que esse método retorna na interface. Nesse caso, como eu estou utilizando um objeto para mocar aqui, é mais fácil, eu posso só falar que esse método é um jest.fn, beleza? Basicamente isso aqui, eu coloquei um ponto e vírgula ali, basicamente isso que eu preciso fazer aqui. Só que, às vezes, eu vou querer mocar o retorno desse método aqui, beleza? Ou, talvez, se ele lançar um erro, eu vou querer mocar isso também. Então, aqui, ó, eu vou falar que ele é jest.mocked para o TypeScript, beleza? E aí, eu vou passar, dentro dessa interface do jest aqui, a minha create repo, que é a minha interface. Beleza, feito isso aqui, agora eu tenho o create user repo que eu posso passar aqui dentro. Eu vou fazer um teste aqui super, assim, bagunçado aqui, eu nem vou chamar os valores corretos, nada aqui, porque eu tô querendo te mostrar como mocar a interface aqui de uma maneira simples, e como mocar o valor de retorno, ou talvez a implementação em si do método, como você quiser. Beleza, agora o que eu quero testar? Eu quero chamar a minha SUT.create, eu tenho que passar aqui dados aqui dentro, né? Eu vou passar dados fictícios aqui, então eu vou falar, sei lá, chave e valor. O TypeScript vai me xingar, né, por conta disso aqui, porque ele vai falar, olha, isso aqui não é assignable to para esse tipo aqui que você está esperando aqui, ó. Eu estou esperando esse tipo aqui, então por isso que eu estou tendo esse erro. Beleza? Só que se eu quiser suprimir esse erro, eu coloco SN, beleza? E esse valor aqui é uma string aqui no caso. Então, eu vou ficar tendo erros de N aqui no meu teste, porque eu estou passando conscientemente valores inválidos para dentro do meu método. Isso é muito comum quando eu estou testando um método que recebe determinado tipo de dados e eu quero testar com valores inválidos. Então, eu uso SN para isso aqui, beleza? Eu vou fazer o seguinte, ó, nos testes que eu utilizar o N, eu vou desativar a regra de N para o arquivo inteiro. Então, vou dar um Ctrl ponto aqui no N e vou falar, ó, no split N for the disable essa regra aqui for the entire file aqui no caso. E aí ele não vai reclamar mais de eu estar utilizando o N aqui. Beleza, chamei o método. Vamos ver nosso teste. Está passando porque a gente não falou que a gente esperava nada. Então o que eu vou falar? Eu espero, expect, que a minha create user repo ponto create, que é o método que eu quero checar, to have been called times. E eu vou testar ele, se ele foi chamado uma vez. Aqui eu coloquei um negócio aqui sem querer. Beleza. Então, tá passando o nosso teste, ó. Então, quer dizer que o método foi chamado exatamente uma vez. Se eu falasse que eu esperava que ele fosse chamado duas, eu já tenho um erro aqui, ó. Foi chamado uma vez só, você esperava duas. Beleza? Então, aqui nós já conseguimos testar que o nosso método aqui, dessa interface, que eu tô meio que mocando aqui, que ele foi chamado uma vez. Agora eu quero ver os valores. Então, expect create user repo.create to have been called with. Então, eu quero saber agora quais valores que foram passados quando eu chamei esse método. Então, eu tenho que ter passado isso aqui, né? Então, vou mandar aqui. Ele vai provavelmente reclamar, como eu esperava. Então, SN de novo. Beleza? E aí, olhando, ó, tá passando ainda o nosso teste, ó, seja se eu colocasse um valor diferente aqui na chamada ou na checagem aqui, eu teria um teste não passando porque os valores divergem. Então, quer dizer que esse método foi chamado uma vez e que ele foi chamado com os valores corretos que eu passei aqui, que é o chave valor. Tranquilo. Agora, às vezes, você quer saber o valor de retorno. Por exemplo, deixa eu duplicar esse teste aqui, ó, e falar should return a user if everything is okay. Por exemplo, um nome bem horrível para um teste, mas eu quero saber se ele retornou um usuário realmente, se tudo passou corretamente. Então, se, por exemplo, o meu mock aqui não levantou nenhum erro e tal, ele deve retornar um usuário aqui. Beleza, eu vou apagar esses expect aqui. Aqui eu vou querer coletar o user. E aí você vai ver que aqui a gente vai ter que mocar o retorno lá, né, do nosso mock. Então vamos fazer aqui, ó. Expect
user. Ele tem que ter uma chave, né? Porque é o retorno que vai vir aqui. Então, user.chave.toBe. Eu posso também falar direto, se eu quiser. User inteiro, eu espero que user inteiro .toEqual, agora eu estou checando a igualdade dos objetos, esse objeto aqui, beleza? E aí vamos ver o que a gente tem. Olha que interessante. Agora eu esperava que o retorno fosse isso aqui, mas o retorno não foi isso, foi undefined. Por que foi undefined? Porque a gente, na verdade, não tem corpo nesse método, não tem nada funcionando aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso mocar aqui o retorno uma vez, por exemplo, eu posso falar create user repo, antes de chamar o meu SUT, ali no caso, ó, create user repo.create, que é o método que eu estou mocando, .mock... Ali é uma promise, né, no caso, que eu estou retornando. Ó. Aqui ele fala aqui que é uma promise user que ele vai retornar. Então aqui eu vou mocar o retorno falando que ele vai resolver, né? Então mock resolved value once, aqui no caso, e aí ele vai mocar só uma vez esse retorno aqui, e eu quero que esse retorno seja isso aqui que eu estou esperando aqui no caso, né? Que é o mesmo valor que eu vou chamar aqui. Então, vou colocar aqui. Na verdade, eu nem preciso que esse valor seja isso aqui, porque pode ser que o repositório retorne um valor diferente. Então, vou colocar chave 1, valor 1 aqui, no caso. E aí, ele vai reclamar de novo, porque o tipo é diferente de user, que a interface fala aqui, né, no caso. Então, aqui eu vou colocar também um SN aqui. Beleza? Só para esses SN que eu coloco é só para assumir o erro do TypeScript. Eu estou fazendo um negócio consciente. Agora vamos olhar. Agora, o que aconteceu? Ele falou que eu esperava que meu retorno fosse chave valor e foi chave 1 e valor 1. Beleza, foi consciente isso aqui porque eu mudei aqui o valor de retorno. Então eu espero que o valor de retorno do meu create aqui seja o mesmo do que eu estou mocando aqui. Então é esse aqui. Então agora eu chamei com esses valores, mas o retorno foi diferente. Como eu te falei, o repositório geralmente vai retornar um negócio diferente do que você mandou, né? Não faz sentido. Eu mandei uma coisa, ele me retorna exatamente a coisa que eu mandei. Então faz sentido, né? Beleza, ó, então a gente mocou, nosso teste está passando, tudo perfeito. Agora suponha que eu queira mocar... Ah, uma outra coisa que eu queria te falar. É interessante você mover esse mock aqui, daqui, para cá. E aí você cria uma factory que gera isso aqui para você. Aqui eu estou fazendo direto, mas geralmente você cria uma função ou uma classe que cria isso aqui para você. Por causa do seguinte, aqui eu vou mocar não once, mas vou mocar o valor de retorno disso aqui sempre. Então toda vez que eu chamar esse repositório, ele vai retornar isso daqui, beleza? Esse é o caso real, né? O caso verdadeiro aqui, né? E aí, quando eu precisar de um valor diferente de retorno, eu moco o valor diferente que eu preciso. Assim fica mais fácil. Eu não preciso ficar mocando toda vez em todos os testes aqui essa interface aqui e o valor de retorno, beleza? Agora, se eu fosse, por exemplo, testar uma outra coisa, eu vou testar deve lançar um erro if a nossa classe aqui, o nosso repositório, .create, deve lançar should throw error if create user repo throws. Beleza. Deve lançar um erro se create user repo, o método create, lançar. Então, como é que eu vou fazer agora para eu saber se o create user repo lançou um erro? Agora sim eu moco o valor de retorno aqui. No caso, como eu estou te falando, isso aqui eu estou trabalhando com uma promise, né? Eu sei que é uma promise. Então eu estou trabalhando com resolved, né? Ao invés de retorno ou implementação. E agora eu vou mocar a rejeição do valor. Então aqui eu vou falar assim, ó. Antes aqui, né, de chamar o meu SUT, eu vou mocar o valor de rejeição aqui. Então, should mock aqui rejected value once. E aí, com o que ele vai rejeitar? New error. Mensagem do erro. Beleza? Então, eu tenho aqui um mock de rejeição. Então, agora, ó, se a gente observar, o nosso teste não vai estar passando, porque a nossa classe que a gente está mocando está lançando um erro. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó.
eu posso aqui, antes de chamar o meu SUT, essa é uma maneira que eu testo aqui os erros, mas você pode fazer de outras maneiras também, tá? Então, vou pegar o erro aqui, ó, vou fazer um try aqui, para não lançar o erro, vou dar um catch no erro que foi lançado e vou jogar o erro na minha variável que eu acabei de criar lá em cima. E aí eu vou checar a minha variável de error, a gente pode checar separado, ó, error name. O error name tem que ser o error, né, no caso. Aqui eu não preciso mais dessa variável porque eu estou checando o erro em si. Então, olhando, ó, eu esperava que fosse um erro aqui no caso e ele me retornou esse... Na verdade, eu esperava que fosse a chave valor e ele me retornou o erro, que está correto aqui no caso. Então, vamos colocar aqui o error, o nome do erro. Beleza? Vai passar. E agora, se eu quiser checar a mensagem, error.message, a mensagem que eu coloquei aqui. Beleza? Isso deixa bem específico o teste, né? Se você mudar a mensagem, por exemplo, mudar qualquer coisa no erro, você vai ter um teste falhando só porque você mudou a mensagem. Então, você tem que ponderar isso aqui. Beleza? Então, é basicamente isso, ó. Para você trabalhar com mock de uma interface, é basicamente isso aqui. Você vai falar que a sua interface é um objeto, por exemplo, porque o TypeScript aceita isso. Daí, você vai passar a sua interface dentro do jest.mocked, aqui no caso, e daí você vai criar os métodos, e todos os métodos você não precisa passar argumento, nada. Todos os métodos você cria com jestfn aqui, beleza? Fica bem mais simples de você criar do que, por exemplo, se você criasse uma classe inteira aqui para fazer o seu teste. Beleza? Eu vou deixar esse vídeo aqui assim e a gente se vê no próximo. Grande abraço!